Pronto, começou. Aí, Cida, você fica à vontade, tá? Eu acredito que... Geralmente a gente espera uns 5 minutinhos, mas vocês fiquem à vontade aí, tá bom? Vou fechar aqui, tá, pelo celular. E Fernanda? Tô vendo aqui, André, se tem mais alguém. Acho que tem. Fernanda, agora que eu te reconheci. Tudo bom, querida? Tudo bem, Zezé? E você? Também, saudades. Saudade demais. Fernandinha. E aí, meninas? Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Sandra. E aí, Fernanda? Tudo bem? Nós estamos esperando só mais um pouquinho para poder esperar mais. As pessoas estão entrando. Então, nós já estamos aqui em 14, mais ou menos, né? 12 pessoas. E eu dou boa noite para vocês. Eu sou a Aparecida Monteiro, para quem não conhece. Então, eu ajudo a Caroline a coordenar também essa sessão clínica que a gente faz, na sessão clínica de junho. Eu estou hoje com a Andréia Citrim, né, a nossa vice-presidente, o Fábio também, que participa dessa sessão, ele hoje também não pôde estar presente. A nossa sessão, hoje, nós temos 3 a 4 casos clínicos, a gente leva normalmente 1 hora, então, término por volta das 20h30. Depois de cada caso apresentado, a gente faz uma breve discussão, onde as pessoas podem levantar a mão, tem 2 a 3 minutos para cada participante que desejar falar sobre o caso, discutir, né? Aliás, esse é o nosso objetivo aqui mesmo, então as discussões são super bem-vindas, né? A participação de todo mundo. E é isso. E dúvidas que forem aparecendo durante a apresentação, vocês podem levantar a mão, tá? Vamos começar? Vamos sim, Zé. Eu tô deixando mais um aqui entrar. Se aparecer mais alguém, Carol, de repente, se estiver aí olhando, porque eu começando a apresentação, nós temos, então, a princípio, né, 3 casos clínicos, nós temos o 4, se for possível, se der tempo, a gente vai seguir com ele. Quando eu começo a apresentação, eu acabo não vendo vocês, tá? Então, qualquer coisa, André, é só falar. Cida, você quer deixar 5 minutinhos para ver se ainda tem mais alguém entrando? Porque agora são 19h34. Quer esperar mais um minutinho só? Podemos. Tem o seu caso, né, Fernanda? Pois é, eu pedi auxílio aí com os slides, porque essa parte eu não sei mexer. Tá. E aí eu vou passando, se você quiser falar no seu slide, fica à vontade, tá? É só falar. Tá ok, eu posso apresentar. É o primeiro que você vai É o colocar? segundo. Tá. Fabiana entrou, que vai ter o caso da Fabiana também, Fabiana Cac. Pronto, foi, Cida? 5 minutos? Foi. Então, se aparecer mais alguém querendo entrar, tá, Carol?
Só dá o oi aí para mim, para eu poder autorizar. Então, dando início, essa sessão está sendo gravada, né? Depois a gente passa no YouTube, tá? Então, eu vou agora colocar no modo de apresentação completo e qualquer coisa vocês sinalizem. Então, nossa sessão clínica, dando início à nossa sessão clínica de junho, nós temos esse primeiro caso, que foi eu que enviei esse caso, tá? Gostaria da gente discutir algumas coisas em relação à conduta nas alterações que sugerem baixo grau, né, mas que ficam persistentes em HPV de alto risco positivo. Então, foi uma paciente que foi encaminhada para a colposcopia, ela tem 60, tinha na época 60 anos, gesta 2 para 2 partos cesáreos, nega tabagismo, então é uma paciente sem outras comorbidades. Ela foi encaminhada para a colposcopia devido a um HPV 18 e outros tipos de alto risco detectados numa citologia negativa com representação só de escamoso. Isso foi em 2023, então eu fiz a colposcopia, uma zona de transformação tipo 3, com orifício externo puntiforme, achados menores na entrada do canal, captação parcial do iodo, de reavaliação após um preparo estrogênico, e após esse preparo ela manteve os achados anteriores, com iodo positivo. Foi realizada a biópsia e um escovado de canal, né, a biópsia desses achados menores. Cito veio negativa, sem células endo, e uma biópsia de lesão de baixo grau. Em maio de 2024, ela tem uma citologia de ascos, mais HPV de alto risco, outros tipos, sem células endo, e aí dessa vez ela não tinha mais o 18 detectado, veio o HPV não 16 e 18. Segui com a colposcopia, já estava com preparo estrogênico, mantendo uma zona de transformação tipo 3 sem achados anormais, iodo positivo. Realizado citologia convencional de canal, foi negativo para lesão intraepitelial ou malignidade com células ecto e endo. Então, foi para segmento. Junho de 2005, ela vem encaminhada para avaliar a possibilidade de dilatação de canal, parece que está cada vez mais difícil de colher material. Então, realizei a dilatação de canal cervical. Depois, a próxima coleta após essa dilatação, veio com HPV 45 e outros tipos detectado, negativo para lesão, uma citologia negativa, com componente já de endocervical, zona de transformação presente, uma colposcopia, zona de transformação tipo 3, sem alteração. Vagina sempre sem alteração, com captação pelo Lugol. Em março de 2026, ela tem um HPV mantendo os HPVs detectados anteriormente, e ascos, dessa vez apareceu um ascos. Além disso, ela também está com uma imunocitoquímica que foi realizada negativo. Essa paciente ela ainda não retornou, eu já recebi o resultado dela, ela vai retornar para colposcopia, eu pedi que fosse de qualquer forma feito um preparo estrogênico já de antemão, mas ela ainda não retornou para a colposcopia. E aí eu tenho algumas questões que eu acho que vale a pena a gente debater. Hoje ela tem 63 anos. O que ela tem? Ela tem uma persistência de infecção por HPV de alto risco, uma zona de transformação tipo 3, citologias que variaram entre negativo e ascos. Então, por quanto tempo seguir essa paciente? Né? Em que momento poderia se pensar em sugerir uma EZT? E discutir o papel da imunocitoquímica num ascos ou numa zona de transformação tipo 3. Eu vou voltar aqui para vocês. Alguém gostaria de começar a falar? Por favor, Zezé. Oi. Eu acho que
o que você mostra aí, Cida, Aparecida, é uma coisa que está se repetindo após essa detecção de espécie de detecção de HPV, né? Que é, você encontra pacientes com um HPV positivo, de alto risco, no caso dela, ela negativou 18, né? E sem doença, né? Vamos ser honestos, sem doença, porque eu fico até questionando um pouquinho esse ASCOS, se o citologista não pega um pouquinho mais pesado na mão, comparando aí com o resultado da pesquisa de HPV, a história da paciente, porque isso tudo consta no pedido, né? Mas olha só, você tem 3 anos de segmento. Essa mulher foi super avaliada nesse período, né? Aquela história do clearance do HPV, isso tudo precisa ser revisto, né? Porque com essa testagem contínua das mulheres, a gente já está vendo que se a gente, no caso dessa mulher, não tivesse testagem, talvez ela não estivesse sob avaliação colposcópica, né? E ela tem uma avaliação colposcópica praticamente anual. E agora ela tem uma biópsia, né? Ela teve uma biópsia já. Não. Ela teve uma biópsia no início, em 2023, ela tinha um achado menor em torno do orifício externo, e aí eu fiz uma biópsia, mas também fiz ali um escovado de novo do canal. Eu, honestamente, não faria nada. Espaçaria o segmento dela. Agora, ainda por cima, está conseguindo coletar célula de canal. Essa mulher, com certeza, como a maior parte das mulheres aqui no Brasil, fez citologia ao longo da vida, talvez anual, né? E assim, a história da curva de risco para neoplasia intraepitelial ou para câncer não mudou, né? As idades de maior risco. O que mudou foi a maior detecção de HPV. Então, minha opinião, não faz nada. Ok, obrigada. Segmento, você faria o segmento... É porque a gente precisa recomendar, né? Quando você está, né? Nossos jovens, a gente precisa dar uma recomendação, uma orientação. E, na verdade, a gente não tem... temos algumas conclusões, nós temos algumas orientações, mas a gente ainda não tem essa parte da diretriz para falar sobre essas persistências, enfim, né? A gente tem de outros guidelines, mas tem a percepção clínica também, como você está falando. Vou ser honesta, na minha percepção clínica, ela pode entrar para o intervalo trienal. Muito bom. Porque são 3 anos de segmento. São 3 anos. Ela tem HPV, mas você já fez várias avaliações que não evidenciam doença no colo. O que ela tem aí é uma persistência de infecção viral. É isso. Mais de 60 anos. Então, obrigada, Zezé. Eu dei minha opinião. Yara? Boa noite, Yara. Oi, gente, tudo bem? Eu não consegui entrar na hora. Então, eu não peguei o início, Aparecida, da história, mas você está falando aí, e a Zezé comentou, aí eu estou pegando aqui. Eu concordo com a Zezé, eu acho, diante do que você está descrevendo, da zona de transformação, e dos escovados que você já fez, se você fizer uma EZT, provavelmente vai dar cervicite crônica. Provavelmente. Né? E, assim, você vai falar, eu sobretratei? Não, né? Porque você está seguindo. Não houve sobretratamento, houve só uma dúvida sua. Mas hoje eu questiono essa coisa do clearance. A gente não sabe quando é que fez o clearance, quando ele simplesmente não está detectado, ele voltou para a latência, isso tudo está sendo discutido. Provavelmente esse HPV já está aí há alguns anos, né? Provavelmente lá da idade mais jovem dela, e ele persistiu aí, está se manifestando. Você está segura com a colposcopia. Eu acho que a imunocitoquímica, ela não vai agregar nenhum tipo de informação para você, além da colposcopia, que teus olhos já estão vendo que não tem nada.
O P16 vai dar positivo, porque o HPV está ali. Provavelmente vai dar pouco expresso, porque está dando ascos. O KI67, com pouca proliferação, ele também não vai agregar grandes valores para você. Eu acho que manter o segmento é só fazer uma observação. O Kuzik, ele seguiu as pacientes daqueles ensaios randomizados lá da Europa, que geraram toda essa discussão sobre o HPV o teste HPV como rastreio, e todas as pacientes que persistiram, a partir de 3 anos, começaram a negativar, a ficar não detectado. Então, eu acho que você está nessa linha de provável não detecção do vírus. Eu não sei se eu voltaria ela, Zezé, para o rastreio trienal, ou se eu seguiria mais uns 2 anos com o anual, porque eu acho que deixa confortável. E a gente vai vivenciar isso. Então, o que foi visto lá nos ensaios da Europa, que a partir de 3 anos eles começaram a não dar detectados. Eu acho que a gente pode se basear nisso. Essa seria a minha opinião. Eu acho que a tua conduta não está de segmento, está ok. Gera sempre essa ansiedade, né? Tanto nossa quanto da paciente, não tem jeito, né? Mas, assim, até... Eu acho que você está mantendo ela segura, que você não está vendo nada. Você está mantendo ela segura, que você não está vendo nada, e ela está acompanhando isso. E agora com a citologia vindo, uma citologia, né, mais completa, também ajuda. E o questionamento, que eu não tinha pensado, mas veio a imunocitoquímica, né? E ela veio negativa. E, bom, é mais um dado, mas nesse caso também... Vocês fizeram imuno? Porque eu peguei só ela o final. ela veio, quer dizer, ela ainda vai vir agora, ela está com uma imunocitoquímica negativa. Que deve ter pedido no meio líquido, né? E deve ter pedido também. Não tem, porque o P16, o HPV positivo, presente, detectado, o P16 vai dar positivo. E o KI67, com um ascos, ele vai dar pouco proliferativo, você não tem uma lesão de alto grau. Então, assim, na verdade, ele não vai agregar valores para você. E, assim, a imuno é boa para encaminhamento para colposcopia. Você está para definir o encaminhamento, você já está fazendo. Sim. Eu acho que a colposcopia aí, ela vai funcionar como uma segurança para você, de que não tem uma lesão de alto grau. E o escovado cervical, mais ainda. Tá ótimo. Obrigada, Yara. Andréia? Então, boa noite, gente. Eu também super concordo com manter o segmento. É uma paciente que, a princípio, realmente não parece ter lesão, né? Tem só infecção, mas eu fiquei um pouco assim, né? Eu não sei se eu teria ainda uma conduta de manter esse acompanhamento daqui a 3 anos. Eu acho que não sei se a gente tem embasamento, né, Zezé, para a gente falar assim, agora vamos fazer daqui a 3 anos, o seu risco é um risco muito pequeno, você não teve nada até hoje, mas assim, a paciente sabe que ela tem a infecção, está presente, e eu acho que a gente não tem, é um dado para dizer isso, entendeu? Para ela só voltar em 3 anos a fazer de novo um teste. Eu ainda me sinto mais segura de pedir para ela voltar anualmente, se detectado, repetir a colposcopia. Tá ótimo, André. Às vezes é para falar, né? Às vezes eu acho que levantou a mão de novo, para a gente encerrar o... Tá bom. Eu me mantenho na postura de espaçar, tá? Eu acho que é um novo panorama, essa detecção de HPV. A gente está vendo claramente que ela está acompanhada, não chego a dizer em excesso, mas talvez, né? Acho que colposcopia anual, nessa idade, com essa história, é excessivo. Eu liberaria, mantenho, eu acho que nós estamos trabalhando em cima de um certo empirismo, talvez
essas diretrizes que foram tão vastamente discutidas nos deem algum norte para isso, mas eu acho pouco provável que a gente tenha segurança nesse segmento, né? Então, eu realmente sugeriria a ginecologista, o ginecologista que está acompanhando, um espaçamento, tá? Eu acho que não há risco suficiente, nem para lesão intraepitelial, para câncer, então, remotíssimo, para a gente manter essa mulher em segmento ou não, é a minha opinião. Fechei aqui. Tá ótimo, Zezé, obrigada. Eu vou deixar a Isabel falar e a gente passa para outro caso. Por favor, Isabel, sei que você tem umas coisas para acrescentar em relação à imunocitoquímica também, né? Eu não tenho voz. Continuo sem voz. Eu não sei se vocês estão me ouvindo. Estamos sim. Que, na verdade, quando a gente vai para a estimativa de risco pela sociedade americana, ela fica naquela estimativa de risco, que é uma estimativa muito baixinha, né? É uma estimativa que eles não chega, é mais ou menos 0,55% de estimativa de risco. Então, quando é que você tem isso? É quando você tem um HPV positivo e uma citologia negativa. É o caso dessa paciente agora, né? Então, eles ainda mandam retornar em 1 ano para esse controle. Concordo com tudo que a Zezé falou, só que em termos de embasamento científico, o que a gente ainda tem são desses estudos de fora mesmo, né? Porque nossos aqui ainda para você bancar isso, o que eu quero dizer é o seguinte, também essa paciente não vai ter absolutamente nada. Mas só para pontuar que nas diretrizes americanas, eles colocam isso como aquele risco que você tem em 5 anos de 0,55, é muito baixo, é ridículo, mas não é zero, porque eles trabalham numa medicina extremamente defensiva, né? A gente sabe disso. Então, só para colocar isso. E a questão do P16 e do KI67, é porque, na verdade, ele só tem valor quando você deixa de... Na nossa diretriz, a gente não vai fazer. Porque, na verdade, o que você ganha, a gente estava discutindo isso lá na UF na terça-feira, você ganha muito pouco. Para NIC3, você vai ganhar de 1 a 3% dos casos, se você não encaminhar imediatamente para a colposcopia. Então, a questão do P16 e do KI67, na diretriz americana, nessa situação que ela tem HPV positivo, com uma citologia normal, e com P16 e KI67 negativos, eles fazem o seguimento com o teste em 12 meses. Nem a cito, eles seguem só com teste. Então, você tem isso, é uma coisa mais atual. Então, você tem, ainda na diretriz de 2019, você faz o segmento com o COTEST, e agora, nessa do P16 e do KI67, isso foi publicado em 2024, você faz o teste em 12 meses quando o P16 e o KI67 estão negativos num HPV de alto risco, não 16 e 18, aqui ela tem o 45, ela já teve o 16, se eu não me engano. Então, o que eles falam é para repetir em 1 ano o teste, só para fazer esses comentários. Mas concordo com tudo que todos falaram. Muito obrigada, Bel. Então, é isso. Vamos partir para o segundo caso. Fernanda, é o seu caso. Eu vou... Você está aí, Fernanda? Estou aqui, cheguei. Ok. Eu vou passar aqui e você pode ir falando, eu vou passando os slides, tá bom? Tá bom. Então, vamos lá. Bom, essa é uma paciente do SUS, lá do Supercentro. Achei o caso bem interessante. Aí botei no grupo para a gente discutir. Então, é uma paciente de 42 anos, já está 1 para 1, um parto cesáreo, vida sexual inativa há 3 anos, faz uso de AMP trimestral, mesmo assim, e ela chegou com o seguinte caso: primeira citologia alterada em 2015, só que ela não trouxe esse laudo, não sei o que foi,
E depois disso, ela me contou que realizou 2 CAFs seguidas com laudos iguais, sendo de baixo grau com margens livres. Uma em 2016 e outra em 2021. No controle, né, que ela fez até 2020, depois de 2021, foi todo negativo, e em 2024 ela apresentou uma citologia de alto grau com PCR para HPV não 16 e 18 detectado. E então foi para uma nova conização clássica dessa vez, em outubro de 2024, com laudo novamente a NIC1 e margens livres. Preventivo no segmento, de novo alto grau. Aí ela chegou para mim, eu examinei, ela tinha uma colposcopia com colo praticamente ausente, bem plano, só tinha algumas rugosidades no lábio anterior, orifício puntiforme, zona de transformação 3, sem atipias visíveis, girei o espéculo, procurei bastante vagina, não tinha nada. Fiz estrogenização, continuou, mesmo padrão de colposcopia. Não tinha sangramento e fiz uma cito endocervical que manteve esse laudo de baixo grau. Né? Aliás, ela tinha um primeiro de alto grau no segmento e a cito endocervical veio baixo grau agora, mas sem lesões ectocervicais. Pode passar. Então, assim, eu estava pensando, né? Eu acho que essa paciente tem alguma coisa no canal e precisa fazer uma investigação melhor, né? Aí eu tinha colocado no grupo para as meninas, né? Mais uma CAF ou vai direto para HTA? Porque a gente sabe que no SUS a gente tem essa limitação, né? De diagnóstico e tal, e até para ela encaminhar ela para uma esterectomia, seria mais difícil no SUS até do que a própria conização, né? Mas ela não tem colo praticamente, até no toque bimanual, parece até uma vagina em fundo cego, né? Então ficou aí um caso difícil, mas eu queria ouvir a opinião de vocês. Yara, né? Yara. Eu vou perguntar uma coisa, Fernanda. Você não tem o tamanho dessas peças cirúrgicas, né? O que se chamou de 2 CAFs eram 2 EZTs, é isso? 2 EZT tipo 1? 2 EZTs. Pois é, eu não tenho o relato, isso é o que a própria paciente falava, que ela não trouxe esses laudos. Ela é uma paciente bem orientada, ela sabia explicar direitinho, mas ela não trouxe nenhum laudo. Ela ainda mantém esse trimestral? Mantém. E nem esse cone você tem o tamanho da peça? Também não tenho, não recebi laudo nenhum. Entendi. Isso tudo é relatado por ela? Tudo relatado por ela. E assim, que ela fez cones, 1 ou 2, pelo menos, dá para perceber, porque o colo dela atualmente é muito plano. Não tem colo mais, praticamente. Ela não menstrua há quantos anos? É muito pontiforme. Ela não menstrua há quantos anos? Você lembra? Aí eu também não vou saber. Mas em muitos anos, né? Sim, sim. Você estrogenizou, devia estar atrófico. Estrogenizei, sim. E mesmo assim manteve o mesmo padrão. E ela não tem nenhuma queixa de sangramento. O ultrassom transvaginal foi normal. Ela tem aqui uma pesquisa para HIV negativa. Não é fumante. Agora, tem essas 2 citologias sugerindo alto grau em segmentos, né? Inclusive uma antes da última conização que ela fez. Aí conizou, veio de novo NIC1 com margens livres. O problema é que você não sabe o tamanho dessas peças cirúrgicas. Pois né? é.
Mas, bom, de qualquer jeito, essa coisa da margem livre é ela que fala? Você não leu o laudo? Eu acho que só tinha uma descrição, assim, escrito a próprio punho, sabe? Ela não trouxe o laudo verdadeiro. Assim. Entendi. E você não vê nada em ecto, né? Nada. É até difícil colher material endocervical, porque o Entendi. orifício dela é muito pontiforme, mas eu colhi e veio com células endo. Veio. Veio, Células mas de... veio sugestivo de baixo grau. Uhum. Então veio a representação da JEC, né? Da junção de campo colunar. Veio. Aí veio Loucil. Consegui colher depois da estrogenização. Veio Loucil que bate com esse último procedimento, né? Que está escrito que deu NIC1, né? Sim. Só que ela teve um preventivo de setembro do ano passado, Foi Raicior, que foi depois, né? Foi depois. Com PCR, o último que ela fez foi de 2024, detectado não 16 e 18, né? Aí fica uma dúvida diagnóstica, né? Uhum. Bom, eu vou dar a minha opinião. Se fosse pensar em procedimento, né, poderia tirar esse canal. Você disse que está muito difícil, né? Mas você vê o orifício, então dá para tirar o canal. HTA também seria uma indicação ruim, visto que assim também você vai ter dificuldade de segmento dessa paciente, né? A gente depois pode fazer o sistema da votação também. Né? São as duas possibilidades que a gente tem realmente. Esse alto grau foi seu, Fernanda? Antes de vou passar a palavra para a Zezé. Não, esse alto grau foi do postinho. Tá. E você viu? Eu vi, esse eu vi. Zezé? Obrigada, Yara. Um minuto aqui. Eu acho que se você viu esse laudo citopatológico de alto grau, eu encaminho ela para uma esterectomia. Tá? Porque ela está numa idade de maior risco, ela tem uma persistência de doença, com diagnóstico citopatológico de HCIL, né? A gente sabe que a citologia é pouco sensível, deixa passar a doença. Mas quando diz que tem, a especificidade é alta, né? Então, assim, é uma mulher de 42 anos, tem uma idade de risco, tem uma persistência, aparentemente, é muito provável que na esterectomia não venha mais nada. Eu acho impossível fazer qualquer procedimento cervical, pelo que você descreve, né? 2 EZT já são suficientes para isso, se ela fala 3 tratamentos, não importa, o seu exame clínico, aí, colposcópico é soberano, né? Então, se você efetivamente tem uma citologia de HCIL, agora, recente, do ano passado, depois desses tratamentos, eu indicaria uma esterectomia para ela, tá? O que não exclui, se ela tiver uma atividade viral importante, que ela venha a ter doença de vagina. Mas eu acho que, pelo menos, você tira um local mais alvo de ação viral. E é muito provável que venha negativo na esterectomia, tá? Mas é muito difícil ficar numa conduta expectante com essa mulher, eu teria dificuldade. Exato, ainda mais pelo SUS, né? Eu acho que independente do SUS, sabe? Eu acho que, assim, é uma situação que o segmento é muito prejudicado pela característica. Agora, por outro lado, a mais vulnerável do colo já foi retirada mais de uma vez. Mas eu não conseguiria ter uma conduta expectante com essa mulher. E, Yara, eu acho muito difícil abordar esse colo. Muito difícil, né? Porque ela está com dificuldade. Mas eu estava imaginando aqui, acho que você falou de HTA,
Eu acho interessante até por dificuldade de segmento. Não consegue seguir essa mulher direito, você não consegue ver o canal dela, você não consegue ver nada. Você tem um fundo cego ali. É, eu acho difícil fugir desse, quer dizer, minha opinião, né? Assim, a gente acaba trabalhando muito em cima da vivência clínica, porque são situações que você não tem tipicamente descrição na literatura. Mas Gente, eu queria falar. Está me ouvindo? eu já falei, já discuti com a Yara, sua vez, filho. A Karine estava na frente, mas Karine está aí. Então tá. Desculpe, eu não estou coordenando. Também não estava vendo. Não, mas pode deixar. Você está... Oi, gente. Boa noite. Concordo com a Zezé e com a Yara, para mim, esterectomia também. Eu não faria, obviamente, se a paciente não tivesse prole. E isso não está na história, né? Isso me deixou na dúvida. A gente sabe que é 42 anos e tudo mais, né? Grande chance de ter, mas... Ela tem uma filha já e não quer mais gestar. Então, por mim, já está dado já o veredito. É esterectomia também. Só queria saber esse ponto de prole só. Obrigada, Zezé. Obrigada, Karine. Filomena. Pois é, eu tive um caso parecido, até há pouco tempo eu conversei até com a Yara, agora que a gente viajou juntas. Eu fiz a esterectomia, ela não tinha mais colo nenhum, uma senhorinha, agora com 78 anos, e a esterectomia deu margem livre, estava tudo certo, eu até tirei um bordo de vagina, e ela agora, as duas citologias vieram normais, e agora está com Raicil. É o que a Yara estava, né, falando. E agora, e aí, na vagina, a Yara até sugeriu, então tem que ressecar a cúpula. Então, assim, tem que ter muito cuidado. Se não tem jeito, o meu caso também não tinha jeito. Um colo plano, ela tinha 2 CAFs já na menopausa, ela agora está com 78 anos e está com Raicil em cúpula vaginal. Então, assim... A gente, às vezes, não consegue se livrar desse HPV persistente. Mas eu também concordo. A minha, eu acabei fazendo esterectomia porque eu não tinha colo nenhum. Mas só que ela pode recidivar em vagina. E agora eu estou também com o pé atrás de ter que ressecar cúpula vaginal. Só para colocar isso em questão, que meu caso é bem parecido, só com uma senhorinha, né, bem mais idosa. Mais alguém que gostaria de falar sobre o caso? Eu acho que... Eu rompi o telefone, as filhas. Oi? Eu não levantei a mão, mas eu queria só falar com a Filomena. Acho que o que ela tem a favor dela, né, Filomena, é a idade. Muito a favor, muito a favor. Mas eu me lembro de ter acompanhado durante 20 anos uma mulher lá no Instituto Fernando Figueira. Ela fez... na época a gente não fazia ZT, ela fez conização, depois ela fez esterectomia, depois ela teve lesão vaginal, foi feita a ressecção de lesão vaginal, ela recidivou lesão vaginal, depois ela apareceu com câncer de cúpula. Então, eu acho que tem algumas situações que fogem ao controle da gente, né? Mas, assim, era outra faixa de idade. Eu acho que a sua paciente tem a favor a idade. O risco de malignização aí do tecido vaginal, nesse momento, é muito menor. Lesão vulvar, ok, mas, assim, é muito menor. Enfim. Ok, obrigada. Fernanda, acho que o caminho é esse mesmo. O que eu fiz foi encaminhar essa paciente para serviço de patologia cervical em ambiente hospitalar, que lá no Supercentro a gente não tem como avançar, né, nesse caso. Então, alguma de vocês aí vai receber esse caso em Quem breve. receber, a gente avisa. Tá bom. Vamos seguir, então. Obrigada, Fernanda. Eu vou seguir com o próximo caso, ele é da Fabiana K, que eu não sei se a Fabiana está presente. Oi, Cida, estou aqui, boa noite. Que bom consegui entrar. Tá ótimo, Fabiana. Você quer passar, quer que eu passe e falar, como a Fernanda fez? Eu posso falar. Ótimo. Eu vou passar, tá?
Então, gente, essa paciente, uma paciente de 58 anos, fisioterapeuta, ela tem um parceiro fixo há 10 anos, e ela veio com uma queixa de lesão vulvar, uma ferida vulvar branca, uma mancha, há 6 meses, associada a prurido intenso noturno. Ela diz, né, que tem uma fissura vulvar crônica que abre, fecha, né? E ela diz que não sente ressecamento durante as relações sexuais. Ela tem uma incontinência urinária de urgência, fez um estudo urodinâmico que veio normal. Ela contou, está em uso de Natifapro há 8 anos. Ela veio, foi a primeira consulta comigo. E ela está em reposição. A gesta 3, sem comorbidades, nega o uso de medicamento contínuo, só é alérgica a tilatil. E ela é ex-tabagista, fumou por 30 anos, 5 cigarros por dia. A carga tabágica dá mais ou menos 7 maços ano, que é relativamente baixa. Hoje em dia, ela refere tabagismo social e uso recreativo de cannabis. Ela vacinou para HPV 3 doses, a quadrivalente há 25 anos atrás, que ela relatou, e está em acompanhamento por nódulo mamário. Aí pode passar, Cida, por favor. No exame dela, o exame especular, ela tinha um conteúdo vaginal esbranquiçado, pastoso, em pequena quantidade, sem odor característico, o pH dela era 4, a vulva dela hipotrófica, tinha pilificação normal, arquitetura mantida. E aí, fazendo a vulvoscopia, eu encontrei 2 manchas hipocrômicas localizadas no sulco interlabial bilateral. Eram praticamente na mesma altura, parecia espelhada. Medindo cerca de meio centímetro, na verdade era maior, aí tá meio, mas 1 centímetro mais ou menos cada uma. E tinha uma fissura, de fato, interlabial à esquerda, um pouco quase em cima da mancha. Eu fiz a microscopia do conteúdo vaginal dela, apesar de ter um conteúdo esbranquiçado, eu queria saber se tinha depósito de cândida, né, porque para avaliar a candidíase vulvar, e tinha uma vaginose citolítica. E aí eu examinei, né? Ela questionou líquen escleroso, disse que ela estava muito ansiosa com esse prurido há muito tempo, disse que tinha rodado outras ginecologistas. Eu fiz a biópsia, tá? Eu coletei um exame dela porque ela não tinha recente, nem citologia, nem o PCR para HPV de alto risco. Tinha umas estrias brilhantes, né? E aí eu acabei passando fluconazol, eu trouxe o caso para a gente discutir. E mudei o sabonete íntimo dela e passei um Alegra, porque ela disse que à noite a coçadura é muito intensa e talvez a fissura seja até por conta da coçadura, né? Ela não tem ressecamento vaginal durante a relação. E trouxe o caso para a gente discutir aí, agora que saiu a nova terminologia, né, da ISSVD, de neoplasia intraepitelial vulvar, colocar em prática e ver como é o melhor manejo para essa paciente. Tem as imagens, Cida. Pode passar que tem as imagens, por favor. Acho que tem mais um slide. Aí ficou mais pertinho, dá para ver melhor. Bota a primeira foto de novo, Cida. Isso. Acho que a Isabel pode ir falando, né? Ela está com a mão levantada, foi a primeira. Você fez a biópsia? Eu fiz. E que deu a biópsia, Roberta? Não, eu fiz e ainda não saiu o resultado. Essa paciente, na verdade, foi dessa semana. Então, eu não tenho resultado histopatológico ainda. Eu fiz a biópsia pegando a fissura e um pouquinho da mancha. Tá. Essa
paciente tem líquen. Uhum. Escleroso. É típico isso, né? Na verdade, você tem, olha só, você tem a mancha, né, na face interna do grande lábio, pegando o pequeno lábio, é bem no sulco, pelo que eu estou vendo aqui na imagem. Uhum. E essa fissura é justamente por isso, porque você no líquen você tem uma diminuição enorme de colágeno, então você tem uma rigidez dessa pele, né? E aí quando ela tem a relação sexual, aquilo ali abre. Mas isso, pela clínica e pela história, isso é o líquen escleroso, isso não é NIV. Agora a gente não é mais nível diferenciada, né? Agora é neoplasia intraepitelial vulvar HPV independente. É a nível diferenciada agora na nova classificação. Então, tem todo jeito realmente de ser um líquen escleroso e fazendo fissura por conta do líquen. E agora é lógico que você vai precisar ter esse resultado depois passar para a gente. O que hoje em dia eles estão preconizando muito é a imunistoquímica, né? Para o P16 e para o P53 em lesões de vulva. Esse novo consenso do ISSVD... Isabel, tua voz está muito baixa. Sim, eu estou sem voz. Esse que é o problema. É por isso que Achei que era eu que estava com problema de audição, então tá bom. Não, querida, eu estou sem voz, de verdade. E aí, por esse novo consenso, estão me ouvindo melhor agora? Eu estou ouvindo melhor. Tá. Então, por esse novo consenso da ISSVD, o que tem é o seguinte, eles estão preconizando a gente associar sempre a imunistoquímica para o P16 e para o P53, né? O KM67. É a imunistoquímica, não é a imunocitoquímica. Uhum. Por quê? O que vai acontecer? Se for líquen escleroso, ela vai ter um P16 negativo e um P53 também negativo. Tá? Agora, se for um anímia do tipo diferenciada, ela vai ter o P16 negativo e o P53 ele pode dar positivo ou negativo também. Porque o ideal é você associar a imunistoquímica com a histologia. Vamos supor que aí dê só líquen escleroso, o P16 e o P53 vão dar negativos, com certeza. Vamos supor que aí eles vejam uma discreta atipia de basal, bem discreta, não fecha o laudo da antiga nível diferenciada. Aí você também ainda pode ter o P53 negativo, mas a histologia vai falar mais alto. Poxa, eu tenho atipia de basal, eu ainda tenho um P53 negativo, é questão de tempo, então a conduta é excisão. Por isso é que hoje não dá mais para fazer patologia vulvar sem P53 e sem P16, tá? Então, você já associa, quando vê esse resultado, você já pede logo a imuno dela. Uhum. E aí, Já. depois você apresenta para a gente. Essa é a minha opinião. Tá, eu já posso pedir na peça, eu já posso entrar em contato com o laboratório e já pedir, né, para eles Eu acho, exatamente. Né? Vou pedir. Já adianta, entendeu? Uhum, vou pedir. Pra gente esse caso. E às vezes esse líquen tem paciente que não tem aquela hipocromia clássica. Não só tem. Que eu sei, só que a localização é que fala muito a favor. É exatamente essa face interna do grande lábio, pegando o pequeno lábio no sulco. Aí depois isso aí cicatriza e abre, toda vez que ela tem relação. É uma das clínicas do líquen escleroso. Uhum. Obrigada. Quem vai fechar é a histologia. E aí... Obrigada, Isabel. Zezé? Claro que eu não tenho a experiência que a Isabel tem, doença vulvar, mas assim, até prova em contrário, isso é líquen, né? Eu acho que se você não pudesse fazer a biópsia, ela mereceria uma prova terapêutica. Não sei se a Isabel concorda, mas tem toda a característica clínica de líquen, ela tem história de prurido dessas fissuras, né? E o que eu queria acrescentar aí?
você precisa retirar os sintomas dela, né? Depende da biópsia, eu estou endossando tudo, mas quando você mostrou a primeira foto, essa aí, da bilateralidade, né? Dessa, não chega essa adesão parcial entre pequeno e grande lábio, enfim. Eu acho que sua biópsia vai dar líquen escleroso, e se não der, eu acho que ela merece uma prova terapêutica. Obrigada, Zezé. Carol? Oi, gente. Estão me ouvindo? Sim. Ah, então tá, que eu tô aqui em 2 lugares. Não, eu só queria complementar, né? Eu concordo com tudo que foi dito, mas eu acho que você fez bem também, Fabi, nas 3 doses do fluconazol, porque não é raro, às vezes, você ter associado ali uma infecção fúngica, né, nessa vulva e confundir também. Então, às vezes, a gente tem que rever, né, a paciente mais vezes, e às vezes você começa a tratar um líquen, e aí ela volta a coçar, porque também, de repente, surge uma infecção fúngica associada. Então, acho que não caiu nem um pouco mal essas 3 doses de fluconazol, acho que são muito bem-vindas, até para você ver se ela vai persistir ou não com os sintomas, né? Porque aí fala a favor de restar, vamos dizer assim, somente o líquen, né? Então, é isso mesmo, patologia vulvar não é fácil, né? A gente vai testando, revendo, vai mantendo a paciente ali próxima, porque às vezes tem algumas coisas associadas, né? Não só, talvez só esse líquen. As medidas que você fez, né, do cuidado ali de sabonete, os cuidados gerais, eu acho que tudo isso ajuda, né, na queixa da paciente. Mas aí depois você conta pra gente da biópsia. Pode deixar, eu vou contar, já vou associar a imunohistoquímica. Obrigada, gente. É porque a questão da imunistoquímica, é isso que eles falaram, e a gente está trabalhando muito com isso lá na UF. Felizmente, a gente tem imunistoquímica fácil, para a gente é bem tranquilo, então a gente tem pedido com muita frequência. O que acontece é o seguinte, que às vezes essas antigas níveis diferenciadas, elas se caracterizam por essa área mais hiperemiada, parece que ela tem alguma coisa, que a imagem às vezes não está tão nítida, e diante de qualquer fissura, num leito de líquen, você tem que fazer biópsia. O diagnóstico ele é clínico, totalmente clínico, quando a gente não tem nada além da hipocromia. Se você tem espessamento, se você tem exúlcera, se você tem fissura, tudo isso é indicativo de fazer biópsia, mesmo com o diagnóstico clínico de líquen escleroso. Entendeu? Uhum. Muito bom. E Fabiana, ela tinha alguma queixa em relação ao corrimento? Ela dizia que era um pouco aumentado, incomodava um pouco, era esbranquiçado. Ela falava que não tinha cheiro, mas que ela referiu o corrimento na calcinha, né? Ela faz reposição com Latifa Pro, mas de qualquer forma, achei, né? Tem a imagem, esbranquiçado, pastoso, inodoro, pH de 4 e a micro também. Eu botei a lâmina também, a fresco. Então, será que é o próximo? Não sei. Não, essa eu não botei não, gente. Ah, tá. Acho que eu não vi, Fabi, desculpa. Não, tranquila. Mas não tinha cândida na lâmina. Tá ótimo. Nos comentários, o Marco Apolinário perguntou se, em relação à prova terapêutica, a Caroline respondeu, né? Sobre a prova terapêutica, com qual medicamento seria, se seria o clobetasol. Isso, respondeu. Tá ótimo. Fabiana, traz o diagnóstico para a gente, porque eu estou apostando em 99% de líquen escleroso. Vamos fazer o bolão. É líquen. Não, ninguém tem dúvida de que seja líquen, só que a gente pode ter algo a mais, entendeu? Não, pode ter a candidíase associada, mas assim, o diagnóstico isso é líquen esclerose. Agora, diz uma coisa, era vaginose citolítica na microscopia fresco? Sim. E você tratou? Eu não tratei. Ela não referia ardência. Mas ela referia o quê?
Não, a queixa dela era vulvar. Quando eu perguntei sobre conteúdo vaginal, ela falou que era esbranquiçado e que ela via na calcinha, mas não era não incomodava. Ah, tá. Isso eu queria saber. Não incomodava? Não incomodava ela e eu não tratei. Eu foquei na vulva, mas vocês acham que eu deveria tratar também? Não. Se não incomoda, ok. Pensei que tivesse com algum incômodo vaginal. Mais alguma colocação em relação ao caso? Tá ótimo, Fabiana. Depois esclarece pra gente. Pode deixar, eu trago aqui o resultado do histopatológico e a imunohistoquímica. Obrigada, tá, gente? Carol, quer falar alguma coisa? Não, só quero que você passe lá para o último slide da nossa divulgação e agradecer a todo mundo. Tá. Então, eu agradeço a presença de todos vocês, foi muito bom, como sempre, né? Sempre enriquecedor. E eu vou colocar aqui só o nosso convite, lembrando a todos que agora, sexta-feira, nós temos o nosso encontro online de patologia vulvar na prática clínica, tá muito interessante, bem completo. Então, dia 12 de junho agora, de 8 às 15, gratuito para sócios, não sócios 200, e é bom lembrar que vai ficar gravado, a gravação vai ser ficar disponível por 30 dias, então, quem não puder assistir na sexta-feira, tem a possibilidade de ver depois gravado, tá? Nós tínhamos mais um caso, mas vai ficar para a próxima sessão, não daria para a gente discutir todo ele aqui agora. Eu agradeço a presença de todos. Posso fazer um pequeno comentário? Com certeza. Eu queria cumprimentar todas essas pessoas que estão presentes na sessão, que não falaram, algumas se manifestaram, outras não, e eu acho que isso é muito mais enriquecedor do que qualquer outra coisa para a sociedade como um todo e para o nosso conhecimento. Perfeito, muito bom. Estamos aqui em 23, acho que chegamos a 25, e realmente isso é muito bom. E depois também fica gravado lá no nosso canal do YouTube, outras pessoas assistem depois lá também, né? Então, é excelente mesmo. Obrigada a todo mundo, viu? Obrigada a Cida e André, que estão me salvando aqui hoje. Imagina. Um beijo, gente. Até sexta. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Tá? Tchau. Obrigado. Tchau, Cida. Beijinho.